A segunda norma mais relevante no âmbito municipal é o plano diretor. Para aqueles que têm, na particularidade do município de Boa Vista, nós temos o plano diretor estratégico e participativo. É uma lei complementar número 924, de 28 de novembro do ano de 2006. Por que eu estou tratando dela? Exatamente por ser a norma vigente hoje e ela não ter sido revisada ainda. Então, nós observamos que já houve descumprimento do prazo de 10 anos previstos no Estatuto da Cidade, né, que é a Lei Federal 10.257 de 2001. Lá estabelece que os planos diretores devem ser revisados no mínimo a cada 10 anos. E essa própria lei estabelece também um prazo de 10 anos para a sua revisão. Ou seja, ele está vencido desde 28 de novembro de 2016. Essa é a situação. Então, fora essas questões, é a norma que regula aí o planejamento urbano de Boa Vista e é sobre ela que nós iremos tratar. Não poderia ser diferente daquilo que estabelece o Estatuto da Cidade, que os planos diretores devem regulamentar o município inteiro. Isso envolve todo o seu território, razão pela qual envolve também aspectos da área rural e da área urbana. Então é sobre essa realidade que nós iremos destrinchar alguns pontos genericamente do plano diretor. Não entrarei em detalhamento, até porque o plano diretor, no caso o legislador municipal, preferiu delimitar as matérias relacionadas ao pleno cumprimento do planejamento do ordenamento urbano, exatamente para as leis de uso e ocupação do solo, lei do parcelamento do solo urbano, código de posturas, lei de edificações, dentre outros. Ok? Então, sobre o plano diretor, nós temos tão somente esse slide, que diz como objetivo geral promover o ordenamento territorial e desenvolvimento social e econômico sustentável a partir do reconhecimento de suas potencialidades e condicionantes ambientais. Então, nós observamos que, em miúdos, esse objetivo geral ele envolve exatamente o planejamento estratégico, o planejamento do ordenamento territorial, em cumprimento de todas as premissas que nós já delimitamos, seja em nível de Constituição da República, de Constituição Estadual, do Estatuto da Cidade, da Lei Federal do Parcelamento do Solo Urbano e, ao mesmo tempo, da Lei Orgânica do próprio município de Boa Vista. Então, esse objetivo geral, ele está casando, realmente, ele está se coadunando com aquilo que nós já falamos em relação às outras temáticas. Aborda o Plano Diretor de Boa Vista, estratégias de desenvolvimento, o macrozoneamento municipal, instrumentos urbanísticos e regularização fundiária. Então, guardadas as suas devidas proporções, são temáticas que já foram abordadas dentro do Estatuto da Cidade, que estão repetidas no Plano Diretor Estratégico e Participativo de Boa Vista, seja em nível de estratégia de desenvolvimento, seja o que deve ser considerado como zoneamento ou macrozoneamento, que o município deve legislar, e ao mesmo tempo os instrumentos urbanísticos, que no caso do Estatuto da Cidade, nós analisamos de modo singular aí os mais relevantes instrumentos que também se replicam aí no âmbito do plano diretor do município de Boa Vista. Não poderia ser diferente também a temática relacionada à regularização fundiária, que deve ter como referencial principal a Lei Federal 13.459, que é a lei que trata da regularização fundiária, urbana e rural, no âmbito federal, evidentemente. Então, suas premissas deverão ser levadas em consideração no âmbito local. Fiz as devidas ressalvas em relação à regularização fundiária, a lei estadual, né, no caso de Roraima, que estabelece a política de regularização fundiária dos imóveis de domínio do Estado. Então, deve, né, no caso,
em razão do município ser o principal ator no processo de ordenamento espacial, eventual regularização fundiária em nível de Estado deve se adequar às normativas urbanísticas municipais. O plano diretor, ele estabelece como diretrizes, em caráter geral, exatamente, políticas setoriais e sistemas de planejamento e gestão que possam proporcionar exatamente os mecanismos que visam a sua operacionalização, ou seja, fazer com que o ordenamento urbano ele seja de fato uma realidade no contexto da cidade. Ao mesmo tempo, estabelece mecanismos de zoneamento, de delimitação, de análise técnico qualificada, ao mesmo tempo indicativo de planejamento para inserção e convalidação e possível convalidação da zona especial de interesse social, que é a normativa, que é a terminologia utilizada aí no âmbito do Estado de Roraima, como nós observamos na lei própria, lei que estabelece a regularização fundiária, e no âmbito federal, mas no âmbito local nós observamos uma nomenclatura diferente, mas trata da mesma temática, que ao invés de zona especial de interesse social, é a área especial de interesse social. Então, trocar 6 por meia dúzia. O instituto é o mesmo, a finalidade é a mesma, o público é exatamente o mesmo. É importante realçar nesse momento exatamente o papel do plano diretor como instrumento genérico, ou seja, ele trata de questões gerais, diretrizes a serem observadas de modo mais específico no âmbito das leis que eu mencionei, que é a lei do parcelamento do solo urbano, ou seja, a lei do parcelamento do solo urbano do município de Boa Vista, ela detalha mais, ela é mais específica no que diz respeito ao cumprimento das premissas relacionadas ao atingimento dos objetivos, princípios, das premissas e das diretrizes de política urbana. Então, a especificidade é dada exatamente por essa norma. Razão pela qual o plano diretor não detalhou, razão pela qual o plano diretor de Boa Vista ele não incorporou regras específicas relacionadas a parcelamento do solo urbano. Isso ocorre por meio de uma lei própria que nós iremos estar discutindo mais à frente. Ok? Então, o plano diretor, não só no tocante ao parcelamento do solo, como também em matéria de uso e ocupação do solo, preferiu ser discutido, ser analisado, ser positivado, ser estabelecido numa norma específica, por meio aí, no caso de Boa Vista, da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, o plano diretor de Boa Vista, ele é considerado como uma norma geral em matéria urbanística. É uma norma que trata das questões mais genéricas. A especificidade é dada por meio desses outros instrumentos que nós comentamos. Ok? Exatamente pelo fato de repetir o Estatuto da Cidade, deixando as especificidades para outras normas municipais. Então, reforçando aquilo que eu já acabei de falar, o papel do plano diretor nesse ponto, né, na nossa realidade, exatamente nortear. Nós observamos em análise do Estatuto da Cidade que o plano diretor poderia estar incorporando uma série de elementos, evitando outras normas, vamos assim dizer, incorporando em sua política urbana exatamente outras temáticas, né? Nós falamos aí do parcelamento do solo, da forma que deveria ocorrer o uso e ocupação do solo, né? Outras políticas de mobilidade urbana, política de saneamento, dentre outras questões. Mas aí também é questionável, por exemplo, uma norma que trabalhasse tudo, porque ela seria muito complexa, seria muito difícil de análise ali, conjuntural. Então, esse foi o modelo preferido aí por Boa Vista. Aí nós temos uma imagem, se eu não me engano, na década de 70, que mostra a sedimentação do núcleo urbano principal, a partir do projeto de Darcy Aleixo de Renúncio, que nós já falamos na imagem anterior, em outro vídeo. Então aqui mostra a origem de Boa Vista, que está mais ou menos nessa área, próximo aí, exatamente contíguo aí à margem direita do Rio Branco, e aqui está a forma como ocorria ali o adensamento populacional, de modo controlado, pelo menos nesse momento histórico.
e a coisa começou a bagunçar posteriormente, até porque as normas urbanísticas não estavam sendo cumpridas, o próprio poder público era omisso no que diz respeito a exigir o que deveria ocorrer em termos de ocupação espacial, e aí a coisa foi acontecendo. Pois bem, aí nós vamos tratar agora da lei do parcelamento do solo urbano. Então, essa é uma especificidade comum, um direcionamento mais particularizado, levando em conta que o plano diretor não tratou dessa matéria com a profundidade como deveria. Então, nós observamos que a lei orgânica número 925 é do mesmo dia aí do plano diretor. Muito embora o plano diretor tenha prazo de validade para sua revisão, nós observamos exatamente que a lei do parcelamento do solo urbano não tem. Então o foco da lei do parcelamento do solo urbano é diferente, ela pode prevalecer mesmo com a mudança aí do plano diretor, ok? Pelo menos no primeiro momento, né? Então é possível que na revisão do plano diretor possa ter alterações, exigir alterações no parcelamento do solo urbano, como também da lei de uso e ocupação do solo, do código de posturas, etc. Todas as normas que tratam urbanismo. E aí, repetindo aquilo que nós já falamos, exatamente pela necessidade, de acordo com a lei orgânica do município, do processo permanente, de planejamento permanente em relação à discussão de matéria urbanística. Então, nesse processo permanente, em razão da sua dinamicidade, pode acontecer exatamente mudanças, né, normativas sobre o meio ambiente artificial. Então, partindo desse pressuposto, a lei do parcelamento do solo urbano, ela detalha, né, as formas, como, o que deve ter, quais os projetos, qual o trâmite burocrático para a eventual aprovação, dentre outras questões, em face, pelo menos das principais temáticas que nós iremos tratar agora. Pois bem, a lei do parcelamento do solo urbano do município de Boa Vista, ela traz algumas definições que são, umas eu vou repetir ou reforçar e outras eu vou estar incorporando. Ela informa que o parcelamento do solo urbano, ele pode ser visto como loteamento e desmembramento. Ela reforça exatamente o que diz a Lei Federal 6766 do ano de 1979. Lembrando que essa lei federal, ela não insere outras hipóteses de parcelamento do solo, ok? E no caso de Boa Vista, nós vamos falar de pelo menos duas outras modalidades. Então, no caso do loteamento, repete a lei federal. E no caso do desmembramento, o que eu vou acrescentar é exatamente que não é necessário arruamento e todos os lotes devem confrontar com via pública. Ou seja, muito embora seja uma redação diferente, mas ela reforça aquilo que já vem estabelecido na Lei Federal do Parcelamento do Solo. No caso do desmembramento, não há que se falar em novo arruamento, em novo traçado viário e muito menos a implantação, como a gente observa na própria Lei Federal, de logradouros públicos ou complementação das vias já existentes. Então não se faz nada, aproveita o que já existe, no caso do desmembramento. Guardadas as devidas proporções, em relação ao loteamento é totalmente diferente. Por quê? Porque vai acontecer algo novo ali. Vão se aprovar vias, logradouros públicos, áreas institucionais, etc. Então é uma nova situação. Pois bem, nós temos aí também como uma outra modalidade de parcelamento do solo o Instituto do Desdobramento. E para o município, o Instituto do Desdobramento é a subdivisão de glebas ou de lotes destinados à edificação, aproveitando-se o sistema viário existente, ou não, conforme o caso. Então vamos partir do pressuposto que existem duas situações aqui. Primeiro, a subdivisão imobiliária de glebas ou lotes. Nós já analisamos que a instituição dos loteamentos, mesmo dos desmembramentos, elas ocorrem por meio da subdivisão de glebas. Então, essa subdivisão de glebas, elas têm como referencial exatamente estabelecer mecanismos de incorporação imobiliária. Esse é o papel principal do desdobramento. Então, nós podemos observar que, por exemplo,
exemplo, no caso dos lotes, os lotes podem ser de tamanho menor em razão permitindo aí a sua subdivisão, a partir do momento que o parâmetro mínimo seja observado, seja cumprido, seja adequado correspondente com aquela respectiva zona. Então, a lei municipal vai estabelecer o mínimo possível, então até atingir aquele mínimo possível pode ocorrer essa subdivisão. Então, essa é uma afirmação que deve ser considerada como categórica. E no caso do desdobramento, ele deve ser destinado especificamente à edificação, sem qualquer outra ressalva, mas deve-se necessariamente aproveitar o sistema viário existente. Então, nesse caso aqui, lembra o desmembramento. Agora, na particularidade que não aproveita o sistema viário existente, deve-se necessariamente abrir novas vias e instituir-se logradouros públicos, ou mesmo possa prolongar, modificar ou ampliar os já existentes. Então, o desdobramento é uma mescla do loteamento e do desmembramento. Então, é em face dessa questão que nós podemos observar exatamente essa conjunção de elementos, de institutos, que caracteriza aí o desdobramento. No caso do remembramento, é exatamente o contrário, que é o reagrupamento de lotes ou de partes de lotes contíguos. Então, desde que, evidentemente, tem que ter uma regulamentação específica sobre essa temática para permitir o que pode realmente possibilitar o reagrupamento ou mesmo de partes de lote. Por exemplo, é possível que haja, por exemplo, um desdobramento de um imóvel, de um lote, especificamente, em partes que possam ser alienadas, e aí o vizinho ali, por exemplo, ele possa incorporar no seu imóvel parte daquele que era originário. É uma hipótese aí que pode ser levada em consideração. E aí é caracterizado isso como remembramento. Ok? Então tem que estar contigo. Então uma condição essencial do remembramento é estar os imóveis contíguos, ali, circunvizinhos. Uma observação que se faz em relação ao parcelamento do solo, reforçando aquilo que já foi falado em nível de parcelamento do solo urbano federal, que ocorre somente na área urbana parcelada e área urbana de expansão. Essa é no caso de Boa Vista, essa é a particularidade. Nós observamos exatamente, a gente vai estar falando sobre isso, que a grande divisão urbana de Boa Vista envolve exatamente essas duas temáticas. Área urbana parcelada, ou AUP, que é a sigla, e também a área urbana de expansão, ou AEU. E aí nós temos na imagem uma reprodução do anexo da Lei 1359, do ano de 2011. Essa lei municipal é a lei que trata do perímetro urbano de Boa Vista. Ela não modifica lei alguma, no entanto, ela interfere diretamente na lei de uso e ocupação do solo, na lei de uso e ocupação do solo. Então, todos os parâmetros que tratam de AUP ou AUE devem se levar em consideração a conjunção da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano com a Lei Municipal 1359 de 2011. Um aspecto relevante que deve se falar sobre essa norma é exatamente o fato dela ter sido produzida exatamente 50 dias após a máxima cheia do ano de 2011, que ocorreu no dia 1º de junho. Então, no dia 1º de junho de 2011, o Rio Branco, devidamente aferido, uma aferição técnico-científica e com o controle do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que está vinculado à Agência Nacional de Águas do Governo Federal, e tem um controle direto ali, uma parceria com a CAE, avaliou que o Rio Branco atingiu 10,28 metros. Então foi a maior cheia histórica contabilizada desde o final da década de 60, que foi quando começou aí a aferição
liminimétrica do nível do curso d'água, né, que é o principal, no caso, o próprio Rio Branco. Então, 50 dias após essa cheia histórica, nós observamos que o Executivo conseguiu aprovar essa lei, que é proposta dele próprio, com uma redefinição do perímetro urbano de Boa Vista. Só para ter uma ideia, nós podemos observar nesse contexto que a área urbana de expansão, que é essa que está aqui em destaque, está aqui a sigla, mas está aqui em destaque, essa área visualmente ela é maior do que a área urbana parcelada, que é exatamente essa área que está toda identificada com ocupação antrópica, com ocupação humana. Aqui está o Rio Branco, aqui nós observamos nessa linha aqui o traçado do Cauamé. Então o Cauamé ele chega a divisa exatamente o Cauamé nessa porção, aí tem outras configurações limítrofes aqui, mas a questão é exatamente a seguinte: essa área toda de expansão urbana, de acordo com essa lei 1359, ela simplesmente quintuplicou a área que era considerada anteriormente. Então a área anterior de expansão urbana era de 62,6 quilômetros quadrados, que tinha sido definido pela Lei Municipal 1232 do ano de 2010. Então, quando quintuplicou, essa área toda passou a ser de 371,28 quilômetros quadrados. Então, um aumento expressivo, uma área gigante aqui nessa porção. E se comparado a área urbana de expansão com a área urbana parcelada, que é exatamente essa aqui, nós observamos que ela é superior em 238,97 km², ou seja, é 2,8 vezes maior do que a área urbana parcelada. Então nós temos aqui que a área urbana de expansão é 2,8 vezes maior do que essa área. O que tem construído na atualidade, a atualidade que eu digo, 2011, essa norma ainda está em vigor. Então, o que nós observamos é exatamente o potencial de ocupação da área urbana de Boa Vista, que é tudo isso, é muito grande, muito significativo. E o mais preocupante, por isso que eu fiz a menção em relação à cheia histórica, é exatamente que essa expansão urbana, essa remodelagem do perímetro urbano de Boa Vista, ela ocorreu sem qualquer dado técnico-científico, sem qualquer estudo técnico qualificado que justificasse a apresentação do projeto e muito menos a sua aprovação. Então, o que nós observamos é exatamente esse descompasso diante de um fenômeno extremamente preocupante, que é o da inundação. Feita essa abordagem, essa lei atual que está em vigor, não foi desconstituída legal ou judicialmente. Então esse é o parâmetro atual em análise do perímetro urbano do município de Boa Vista. Pois bem, dando continuidade à lei do parcelamento de solo urbano do município, nós observamos que são previstos para os parcelamentos de loteamento e desmembramento exatamente o que segue. Algumas obrigatoriedades, dentre as quais promover a solução, e aqui é bem incisivo em falar, tem que solucionar, não é trazer problema. Aquele que queira desmembrar ou aquele que queira lotear alguma área que seja possível dentro da área urbana parcelada ou da área urbana de expansão, conforme o caso, com devido crivo municipal, exatamente tem que promover solução em relação ao esgotamento sanitário. Esse esgotamento sanitário, junto com alguns outros elementos, envolve exatamente o saneamento básico como um todo. Então, no que diz respeito à coleta e, ao mesmo tempo, o tratamento do esgoto sanitário, deve ser levado em consideração o sistema existente. A existência ou não de tubulações, por exemplo, estações elevatórias de esgoto,
que permitam aí o devido encaminhamento desses efluentes para tratamento no lugar adequado, que no caso de Boa Vista é a lagoa de estabilização que fica no bairro Raiar do Sol. Ok? Então, deixa eu só voltar na imagem lá, se é possível mostrar onde é que fica mais ou menos a lagoa de estabilização. Então, a lagoa de estabilização está próxima à BR-174, que está aqui a linha da BR-174, então ela deve ficar mais ou menos por aqui, nessa região. Então, qualquer parcelamento do solo urbano, loteamento, notadamente loteamento e desmembramento, deve promover solução adequada para esgotamento sanitário. Ok? Outra exigência é promover solução adequada para abastecimento de água. Então, da mesma forma, nós observamos que o sistema de coleta, tratamento e distribuição de água deve ser contemplado nos projetos de loteamento e desmembramento. Da mesma forma, nós observamos que a sede principal da ACAE fica mais ou menos nessas imediações. É a principal, mas não única. Evidentemente que existem outras fontes de captação, tratamento e distribuição de água para a Boa Vista toda. Então, deve ser obrigatoriamente levado em consideração a solução para a questão como essa. Nós temos também distribuição de energia. É algo que é uma condição essencial para a aprovação de loteamento e desmembramento. E um ponto que eu coloco aqui em relação a essas três temáticas, aí tem uma seta muito fraquinha que mostra aqui, em relação ao esgotamento sanitário, em relação ao abastecimento de água, em relação à distribuição de energia, que não basta tão somente para indicar uma solução, necessário exatamente comprovar a prévia aprovação das respectivas concessionárias. Ou seja, no caso da concessionária de água e esgoto, exatamente tem uma aprovação, falando, olha, é viável tecnicamente o loteamento ou o desmembramento, conforme o caso. Então tem que apresentar exatamente a documentação que ateste tecnicamente, com os devidos projetos exigíveis aí em âmbito municipal. Então a concessionária de serviço público dá o aval, e a de energia do mesmo modo, tem que dar o aval dizendo que é possível, se sob o ponto de vista da energia, da água e do esgoto, ser aprovado o empreendimento, sem prejuízo de outras exigências e de outras obrigatoriedades. Então nós temos também que deve dar solução adequada também em matéria de iluminação pública, então um posteamento, por exemplo, que de acordo com os parâmetros exigidos pela concessionária de serviço público e pelo próprio município, promover o calçamento do empreendimento como um todo, seja o loteamento, seja o desmembramento. É exigível também locar, ou seja, fazer a devida identificação local ali, o enquadramento do alinhamento e meio-fio, a numeração dos lotes e estabelecer mecanismos de operacionalização do empreendimento com a apresentação do cronograma de como vai ser executado dentro do prazo legal exigível, que nós observamos que em nível federal pode ser de até 4 anos. Pois bem, uma observação que eu destaco nesse momento é exatamente a exigibilidade de garantia. Nós falamos de um modo genérico que na lei do parcelamento do solo urbano, na lei federal, da garantia para fazer com que, não cumprindo o empreendedor as suas obrigações da implantação do loteamento ou do desmembramento, o município ele pode chamar para si a responsabilidade de dar continuidade naquilo. Então, uma garantia, exatamente garantia para viabilizar o empreendimento como um todo, no caso de omissão, ou incapacidade, ou impossibilidade do empreendedor cumprir as suas obrigações relacionadas àquele determinado empreendimento imobiliário. Então, no caso de Boa Vista, nós observamos que é exigível uma calção de parte dos lotes, essa é a especificidade, para execução de obras e ou serviços previstos. Situação que deve ser levada em conta, o parâmetro deve ser maior do que 20% e menor do que 50% da quantidade dos imóveis a serem comercializados do empreendimento.
e no mínimo 10% do total. Então, esses são os parâmetros que devem ser levados em consideração para aprovação dessas modalidades de parcelamento do solo urbano. Uma exceção que se faz é exatamente o seguinte: não se exige garantia para o desdobramento. Então, essa modalidade de parcelamento do solo urbano, não se exige aí as garantias, né, como nós observamos aí. Então, só repetindo, maior do que 20% e menor do que 50% do total dos imóveis a serem alienados, e no mínimo 10% do total. Então, são condições que devem ser levadas em consideração exatamente para a quantificação dos imóveis que deverão ser dados em garantia. E por que essa garantia? Exatamente para dar cumprimento à execução das obras do serviço, ou seja, finalizar o empreendimento como um todo, de acordo com os próprios padrões que a legislação municipal urbanística exige. No entanto, se o empreendedor já cumpre diretamente as suas obrigações, e aí, obrigatoriamente, o poder público municipal deve cancelar essas garantias e devolver os imóveis para serem alienados pelo empreendedor imobiliário. Ok? Também deve constar do projeto urbanístico como um todo, um projeto denominado projeto de arborização de ruas, praças e áreas verdes projetadas, que deve necessariamente conter, que deve observar o seguinte: esse projeto de arborização, ele é aplicável tão somente para a modalidade de parcelamento do solo urbano denominada loteamento, ok? E esse projeto de arborização deve priorizar utilização de espécies nativas. Espécies nativas essas de porte médio e raízes profundas, ou seja, a lei municipal não estabelece quais, vai depender do caso concreto, vai depender da localidade, vai depender de uma análise técnica que vai estabelecer as espécies que seriam mais apropriadas para aquela localidade. E aí o indicativo que deve ser feito é exatamente que, além de ser espécie nativa, ela tem que ser de porte médio e raízes profundas. Então, um técnico qualificado vai poder indicar exatamente aquilo que pode ser utilizado para esse projeto aí de arborização. Mais um foco também que não pode ser deixado de lado é exatamente a perspectiva do conforto climático que deve ser dado no município, em termos de parcelamento do solo urbano, com um sombreamento. Então, a amenidade que promove o sombreamento com base em espécies apropriadas, em especial as regionais ou nativas, tem como foco exatamente minimizar o desconforto climático, de proporcionar um microclima mais adequado para promover aí aquilo que nós chamamos de qualidade de vida. Atender o princípio constitucional do artigo 225, caput, que estabelece a obrigatoriedade da sadia qualidade de vida. E um dos mecanismos dentro do ambiente urbano é exatamente o conforto climático, promovido aí por um microclima com a devida arborização. Alguns parâmetros que são colocados em foco pelo município é que o espaçamento deve ser de 10 e 15 metros e, no mínimo, uma espécie por testada de lote. Então, essas são condições que deverão ser referência para a apresentação do projeto de arborização. No caso, na particularidade das praças, elas deverão ter no mínimo 30% de arborização. O resto pode ser construção, aí, evidentemente, o próprio município vai estabelecer o que deve compor os 70% restantes. As áreas verdes, no particular das áreas verdes, elas devem ser arborizadas com espécies e mudas diferenciadas, apropriadas aos ecossistemas nativos. Então, nesse particular das áreas verdes, nós deveremos levar em conta essa particularidade, exatamente pelo seu papel em relação aos ecossistemas nativos, ou seja, aqueles que já existem dentro do contexto, dentro da circunscrição do empreendimento, ou seja, nesse caso é o loteamento.
O prazo máximo para a execução do projeto dentro do parcelamento no âmbito do município de Boa Vista é de 2 anos, observando 12 meses, que é o início com a execução das atividades, da implementação do empreendimento, contado da aprovação do projeto. Esse prazo ele pode ser prorrogado. E naquele slide é isso. Então nós observamos uma outra imagem aérea de Boa Vista, muito significativa, mostrando que a expansão ela já seguiu aí do centro cívico, e ainda nós observamos uma sequência ordenada de acordo com aquilo que foi desenhado na década de 40 por Derenúncio. Compete ao loteador executar. Esse ponto é um ponto extremamente importante que nós iremos estar abordando agora. Pois bem, a responsabilidade do loteador, nesse contexto, ela implica em ausência total de ônus. Para quem? Para os adquirentes e, em especial, para o poder público. Então, cabe aí ao loteador demarcar os lotes e quadras com a locação dos marcos de alinhamento e nivelamento, abrir e promover a terraplanagem dos logradouros públicos, implantar meios fios e, ao menos, pavimentação primária dos logradouros públicos. Isso envolve, assim, exceto as vias principais, conforme exigências do município. Então, essas são incumbências gerais do município, do loteador a princípio. Então, nós temos também como obrigação do loteador a instalação dos elementos de drenagem superficial ou subterrânea, ou seja, as águas pluviais. Nós temos a instalação do sistema de distribuição de água potável, esgotamento sanitário, distribuição de energia, iluminação pública. Nós temos a arborização, no caso do loteamento, né, logradouros públicos e área verde comunitária, é uma incumbência do loteador, e a construção de pontes e pontilhões necessários para a implantação do empreendimento como um todo. Então são obrigações gerais do loteador. Então, a partir do momento que não observadas essas questões, sequer pode-se comentar a possibilidade de alienação imobiliária do empreendimento. Então, dentro daquilo que nós falamos da lei do parcelamento do solo urbano, existe todo um caminho de regularização, em especial após aí o registro do loteamento, que aí sim o empreendedor, no caso do loteamento, ele pode vender os lotes. Então, até chegar àquele estágio, evidentemente que o loteador deve cumprir todos esses estágios, apresentar todas essas medidas, sob pena de não aprovação e muito menos comercialização dos imóveis, que é o objeto principal do empreendedor. Aí nós temos o mapa hidrográfico do município de Boa Vista, é uma informação do próprio governo do estado, tá mostrando que é muito rico em rios e igarapés. Aqui não mostra com muita claridade os lagos naturais existentes, mas nós podemos observar que, pelo menos do solo, né, acima do solo, a riqueza hídrica é significativa. Não existe um mapeamento do subsolo para mostrar qual é o potencial de lençol freático que nós temos, que não pode ser negligenciado, dentre outros aspectos, pelo fato de Roraima estar integralmente dentro da bacia hidrográfica amazônica. Uma particularidade que nós deveremos ter em mente em relação aos lotes é que não será admitido lotes com dimensões inferiores. No caso do desdobramento,
for edificado e ter área mínima de 300 metros quadrados e testado a mínima de 10 metros. Então, essa é uma condição essencial. No caso das áreas de interesse social, quando inviável a regularização fundiária dentro dos parâmetros previstos. Então, nós observamos exatamente aquela figura da AEIS, que é o mesmo de ZEIS. Né, ZEIS no âmbito federal, AEIS no âmbito municipal. Então é necessário exatamente no planejamento da ocupação espacial, para fins de regularização fundiária, atender às exigências previstas especificamente para a inserção e aprovação de empreendimentos dessa natureza. Ao mesmo tempo, está sem uma condição, uma obrigatoriedade de observância por parte do município de regras relacionadas à implantação e concretização dos programas habitacionais de interesse social. O município deve pensar exatamente estabelecer zonas para a inserção de empreendimentos dessa natureza. Deve-se também levar em consideração, exatamente como aspecto geral, que nos loteamentos a taxa de adensamento de construção ele não pode ser igual ou maior do que 80%. Essa é uma condição geral para empreendimentos dessa natureza. Então, a imagem de Boa Vista, já com numa área pública, né, que é a Praça das Águas. E aí nós entramos num tópico que é o tópico das áreas públicas, somente exigível para loteamentos e desmembramentos, que são as principais formas de parcelamento do solo urbano. Então, as áreas públicas são áreas originadas de parcelamento do solo urbano e que passam a integrar o bem público municipal. Então, é por isso que é considerado público. Então, a partir do momento que foi aprovado o empreendimento, está devidamente regular, foi registrado ele como um loteamento dentro do cartório de registro de imóvel, ele pode comercializar. E aí nós observamos exatamente a instituição para todos os fins legais das áreas públicas. Que deve ser levado em consideração o tamanho dessas áreas públicas no caso dos loteamentos. A seguinte premissa: o total será no mínimo 35% do total da gleba. Ou seja, o empreendimento como um todo deve ter no mínimo 35%, ou seja, pode ser maior, no mínimo 35% do empreendimento como um todo ser considerado como área pública, dos quais no mínimo 10% será para equipamento comunitário. Como nós já apontamos, os equipamentos comunitários relacionados a